Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida de um dos nossos inscritos no canal a respeito da pernada 2x1. Eu já gravei um vídeo falando sobre a pernada de forma mais detalhada, mas hoje eu vou explicar de uma forma mais simples como é que funciona a logística da pernada 2x1. Mas para isso é importante a gente falar sobre os movimentos, a diferença entre a locomoção aquática e a locomoção terrestre. Vejo vocês depois da vinheta. Bom pessoal, existe uma pergunta super recorrente de como que funciona a pernada 2x1 na água, obviamente. Tem muita gente explicando nas redes sociais, até mesmo no canal aqui do YouTube, a pernada 2x1 e comparando essa pernada 2x1 com o nosso andar, aqui na posição vertical, no ambiente terrestre. E tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. A locomoção aquática, ela tem variáveis diferentes da locomoção terrestre. E o movimento que nós fazemos no aquático é completamente diferente do movimento que a gente faz aqui no ambiente terrestre. Para começo de conversa, não dá para a gente comparar de uma forma específica a locomoção que nós fazemos aqui no ambiente terrestre, do andar, com a locomoção que a gente faz no nado crawl, por exemplo. A única igualdade, vamos dizer assim, é no nado ser alternado, como o alternado do andar. Mas o sistema de propulsão é completamente diferente do ambiente terrestre. A gente tem que pensar diferente. E para isso é importante nós entendermos como é feita a locomoção no ambiente terrestre e no ambiente aquático. Bom pessoal, vou começar pelo ambiente terrestre, o que a gente está acostumado a fazer, né? Nós passamos basicamente quase todo dia, né, na posição vertical, nos locomovendo. É importante a gente entender que existe sim uma alternância entre membros inferiores e membros superiores na nossa caminhada, na nossa corrida. Isso é normal. Essa impulsão que a gente tem para frente é o desequilíbrio que a gente dá na marcha para poder se deslocar. Vou explicar melhor isso. Bom, quando a gente faz a alternância do braço, quando a gente dá a passada da perna esquerda para frente e faz o balanço do braço direito também para frente, nós estamos fazendo um movimento coordenado entre os membros superiores e inferiores. Porém, os braços aqui na posição vertical, na hora que a gente faz a marcha, ele serve para dar o equilíbrio, o balanço, para eu jogar as minhas pernas para frente. Então, isso vai me promover uma melhora aí na impulsão que eu estou dando para frente, nessa quebra de equilíbrio que eu tenho que dar para efetuar o passo. Então, o braço alternado de forma oposta aqui no ambiente terrestre, ele é importante para trazer a minha coordenação entre os membros superiores e os membros inferiores. Porém, o que vai me mandar para frente de forma propulsiva, impulso, são os membros inferiores. Então, quando eu dou a passada, quando eu fico na ponta do pé, eu impulsiono meu corpo para frente. Essa é a minha passada. E esse é o sistema de impulsão que eu tenho em relação ao solo, né? Então eu faço uma força contrária ao solo, o solo também vai fazer uma força contrária por conta da gravidade e vai impulsionar o meu corpo. Então eu estou impulsionando o corpo para frente. Quando eu faço o ataque do pé no chão e impulsiono o meu corpo para frente, jogando o meu braço junto, né? Alternando, obviamente. Isso vai me dar o balanço para quebrar o equilíbrio, no caso dos braços, e vai me dar a impulsão, no caso das pernas, no caso dos meus pés, para frente. Esse é o sistema locomotor do ambiente terrestre. Já na água, muda-se completamente esse raciocínio. Agora na água, a diferença principal entre a locomoção terrestre
é que os meus braços vão fazer força propulsiva também. Ele não vai só fazer movimentos para quebrar o equilíbrio, por exemplo. Ele também tem a eficiência propulsiva, além das pernas. Então eu tenho um conjunto de elementos que vão me levar para frente de forma muito mais efetiva, uma locomoção mais eficiente, entre aspas, vamos dizer assim. A locomoção bípede no ambiente terrestre, ela é muito eficiente. Mas a locomoção no ambiente aquático usa essas duas unidades, ou seja, os membros inferiores e os membros superiores, de forma propulsiva, me dando impulsão. Por que isso? Obviamente, nós sabemos, lá no nado crawl, por exemplo, que o pessoal fala que é parecido com a locomoção terrestre. O nado crawl é alternado, sim, ele parece com a locomoção terrestre, porém, no sistema propulsivo é diferente. Vou explicar. Quando você faz um movimento de alavanca no braço, você já está gerando propulsão. Quando você faz um movimento de pernada, por exemplo, também está gerando propulsão. Então você tem propulsão dos dois lados, como eu falei. Essa é a principal diferença entre a locomoção aquática e a locomoção terrestre. E uma outra variável importante que a gente precisa também colocar dentro do pacote é que quando você faz os movimentos combinados no ambiente aquático, quando você consegue colocar o mesmo sistema propulsivo e de forma igualitária de membros superiores e membros inferiores, você promove ainda mais o seu deslize, a sua propulsão. E quando você cruza o movimento, você não consegue gerar tanta propulsão, porque você está ainda um pouco na posição frontal, não tem aquele balanço natural, mas quando você faz o movimento do braço esquerdo e perna esquerda, você consegue juntar esses dois elementos de propulsão e mandar o corpo para frente. Quando você faz o braço esquerdo com a perna direita, isso não tem nenhuma combinação. E aí, obviamente, sua propulsão ela fica mais pobre. Por isso que a pernada 2x1, ela não é cruzada. Você não deve cruzar os movimentos no 2x1. Fazer um movimento na perna esquerda, um movimento no braço direito. Isso não vai gerar eficiência propulsiva para você e você não vai ficar tão na lateral quanto você faz com os movimentos do mesmo lado. Fazer os movimentos do mesmo lado na água quebra o equilíbrio e você consegue balançar o corpo, girar aquela rotação que o pessoal manda forçar bem. É natural com esse movimento, você vira naturalmente para a lateral. E essa é a diferença principal entre ambiente terrestre e ambiente aquático. No terrestre eu utilizo os meus braços não para propulsão, é somente para o equilíbrio e para dar o balanço ali do tronco na hora de fazer a corrida, para não descoordenar. Quem já viu alguém andar fazendo o movimento ao contrário, né? O mesmo movimento do lado esquerdo com a perna? Você vira um robô, né? Meio robozinho, não dá para fazer isso. Agora, na água é diferente, gente, é bem diferente. Mas para quem tem dúvidas, tem muita dúvida ainda, vá para a prática e avalie esses dois movimentos e veja qual tem mais efeito no seu nado. Qual tem mais efeito e qual tem um deslize maior, né? Que é o lance do efeito que eu estou falando. Você precisa testar. Se você não testar as movimentações, não tem como você ficar na ideia de que um é melhor do que o outro. Não é bem assim que funciona. Agora, eu garanto a vocês que no 2x1, movimento do mesmo lado é muito mais efetivo, partindo, é claro, de todas estas justificativas que eu estou dando para vocês. Mas é importante, obviamente, depois da teoria, ir para a prática, para testar mesmo se esses movimentos são efetivos. Agora, o movimento 2x1, a contagem, como é que você conta o 2x1 na água, gente? O 2x1, gente, para contar é o seguinte, eu vou até justificar o porquê fazer o movimento do mesmo lado com essa explicação que eu vou dar agora.
O 2 por 1 é o seguinte, quando eu falo 2 por 1, é um ciclo de braçada e 2 ciclos de pernada, quando eu estou me referindo à propulsão de pernas. Isso é 2 por 1. E como eu conto 2 por 1 na pernada, pessoal? Quando você faz, vamos lá, vou pegar a perna direita, quando você faz o movimento para baixo e o movimento para cima, é um ciclo da perna direita. Quando você faz o movimento para baixo e o movimento para cima da perna esquerda, é um outro ciclo. 1 mais 1, 2. Então eu tenho 2 ciclos de pernadas para um ciclo de braçada. E o que é o ciclo de braçada, pessoal? É o movimento do remo do lado direito e o remo do lado esquerdo, ou vice-versa. Ou seja, é um movimento completo de um braço e do outro, gera um ciclo. Então, quando eu coloco 2 por 1, é porque eu fiz um movimento do lado direito, do lado esquerdo na perna, 2, e o giro completo dos 2 braços, 2 por 1. Então, essa é a contagem certa de se fazer nesse tipo de técnica. E para isso você precisa entender, quando você faz o movimento do lado direito, você tem meio ciclo de braçada e você tem um ciclo de pernada. Quando você faz o movimento, depois você vai para o outro lado, correto? Quando você faz o movimento do braço esquerdo, você tem um ciclo completo do braço e aí faz o movimento da pernada esquerda, 2 ciclos da pernada, porque você fez um lado, fez o outro, 2 ciclos, fez um lado, fez um outro com o braço, um ciclo. Não é complicado quando você vai para a prática. Então, eu sugiro a vocês pegar esse conhecimento que vocês adquiriram hoje e praticar na água e fazer a comparação também dessa pernada que o pessoal faz cruzada e que acha que é semelhante ao movimento terrestre, então eu preciso fazer igual. Não. No ambiente, repetindo, no ambiente terrestre, você usa os braços para equilibrar, né? Ajudar no impulso, mas quem faz a propulsão para frente são os membros inferiores. Já na água, você tem propulsão tanto com os braços quanto as pernas. Então isso é importante a gente entender. Então as movimentações vão ser mesmo diferentes, porque o ambiente é diferente, o posicionamento é diferente, forças são diferentes. Você tem aqui no ambiente terrestre uma predominância da gravidade e você tem no ambiente aquático uma predominância da força de empuxo. Então tem diferença também física aí, ok? Bom, pessoal, eu espero então que eu tenha ajudado vocês a entender melhor essa pernada 2 por 1 e, obviamente, para quem já é inscrito, se gostou do vídeo, dá o seu like. Para quem não é inscrito ainda, vamos fortalecer o canal, pessoal. Se você está assistindo o vídeo e não é inscrito ainda, eu lhe convido para se inscrever no canal. Isso vai ajudar bastante os trabalhos e vai dar uma força maior aí para o canal, para a gente poder disseminar esse conhecimento para outras pessoas. Então eu peço muito a ajuda de vocês aí no que se refere às inscrições, os likes, para ajudar também o nosso canal a crescer. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.